Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, e continuamos com a Lua Nova no signo de Virgem, né? Trazendo aí aquela tônica de continuar o trabalho da Lua Nova. Se você não ouviu o áudio da Lua Nova, que ficou grande, inclusive, né? Acho que deu uns 30 minutos aí, corre lá ouvir, né? Para você poder trabalhar esse mês inteiro, né? O áudio da Lua Nova, ele vale, né? As energias que foram colocadas ali valem até a próxima Lua Nova. Bom, hoje a Lua Nova em Virgem faz três aspectos principais e eu diria que esses aspectos eles vão ajudar muito a gente continuar consolidando essa energia de plantar essa semente. Lembrando que plantar a semente também dá um trabalho, né? Então, para quem já plantou alguma coisa, para quem já plantou alguma, enfim, alguma planta, uma árvore, o que quer que seja, você sabe que você tem todo um trabalho de preparar a terra, você tem todo um trabalho de, né, adubar aquela terra, afofar, colocar semente, cobrir. E então, tudo tem um certo trabalho. Então, a gente continua no dia de hoje com esse trabalho de plantar as nossas sementes. E quais são esses aspectos que a Lua vai fazer e como que a gente pode utilizar essa energia da melhor forma? Bom, o primeiro aspecto que acontece por volta das 10h30 da manhã, a gente vai ter a Lua fazendo oposição a Netuno. Bom, para quem não conhece muito sobre Netuno, e a gente vai explorar eles bastante, né, esses planetas transpessoais e todos os outros, obviamente, lá no curso de cristais, então quem está ali, aguarde aí as próximas aulas. Mas falando um pouquinho de Netuno aqui, Netuno ele representa, né, no lado fluente dele, ele representa o amor incondicional, ele representa uma inspiração, uma criatividade, uma espiritualidade. Ele tem algo muito, muito legal, né? Aquela questão do amor por todos os seres, do senso de unidade, né? De que todos somos um. Isso é Netuno. Agora, no lado negativo de Netuno, que é o que mais se apresenta, né, hoje na humanidade, a gente é como se a humanidade ainda não tivesse totalmente preparada para receber essa energia, né, dos transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, e por isso que geralmente eles acabam se apresentando com o lado desafiador deles. Né? Porque é só a gente pensar, né? A humanidade hoje, será que está preparada? Será que uma boa quantidade de seres humanos estão aí vivendo o amor incondicional total? Né? Eu acho que pouquíssimas pessoas, né, têm aí, se tiver alguém na Terra, algum mestre, né, alguém realmente iluminado que tem essa capacidade aí do amor incondicional verdadeiro, do amor por todos os seres. Porque no geral o ser humano ainda está caminhando nessa direção. Alguns estão já um pouco mais próximos, outros estão bem longe, né? Mas a ideia é realmente ir nessa direção do amor incondicional de Netuno. E no lado, né, negativo, Netuno ele vai trazer a ilusão, né, vai trazer aí o escapismo, o vitimismo, embotar a situação, né, deixar tudo muito difícil de se enxergar, de se resolver ali, tira a gente do plano terreno, né, coloca a gente em planos que de repente são planos castelos no ar, né, como o pessoal fala. Então Netuno ele pode trazer essa parte negativa. E sem contar que Netuno representa, né, o nosso inconsciente. Né? Netuno, o rei dos mares, o deus Poseidon, né, para os gregos, tem toda essa relação com o nosso inconsciente. Então o que a gente pode tirar dessa oposição de Lua e Netuno? Bom, para quem lembra da semana passada, né, eu sei que eu passei por um desafio enorme, né, quando Marte estava aí fazendo oposição a Netuno. Então foi bem complicado, eu perdi aí 2, 3 dias de trabalho fácil, né, por coisas que aconteceram aqui. Então, assim, além de ter bagunçado a semana, ter bagunçado a minha energia, enfim, um monte de coisa. Porque Marte é ação e Netuno traz esses desafios, né? Foi o que acabou se apresentando. E acho que cada pessoa talvez tenha sentido mais ou menos, né? De acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua vida. Agora, a Lua, em oposição a Netuno, vai trazer algo um pouco parecido no nosso plano emocional. Né? Então eu diria que, só que a diferença é que enquanto Marte, né, ele é mais lento, então assim, dura aí alguns dias essa energia, o caso da Lua ela é muito rápida, então dura algumas horas. Então eu diria que o período da manhã talvez seja um período que a gente tenha que lutar, né, fazer essa oposição a Netuno. Né? Se você quiser produzir, se você quiser fazer alguma coisa, talvez venham alguns obstáculos, talvez fique um pouco desafiador de organizar a mente, de pensar, de poder realmente fazer a coisa acontecer. A gente tem que até considerar que é um feriado, né, aqui em São Paulo e no Brasil, então a gente tem aí até uma energia diferente, né? É capaz que muitas pessoas fiquem até mais tarde na cama, fiquem mais lentas de manhã mesmo, enfim, é essa energia da manhã. Agora, como que a gente pode utilizar da forma positiva essa energia? Porque sempre a gente pode. Primeira coisa que eu diria é o contato com a espiritualidade.
né? Então, assim, todo contato com Netuno é uma oportunidade da gente ter contato com a espiritualidade, novamente esses temas de amor incondicional, né? Ver o quanto a gente pode enxergar esse amor no outro, de repente fazer alguma ajuda, de alguma forma, ajudar alguém, ajudar algum bicho, ajudar, enfim, uma planta, fazer alguma coisa realmente para mostrar que a gente está aqui no mundo para poder se ajudar, né? Porque isso tem tudo uma tônica de Netuno, de Urano, né? Que é essa coisa do coletivo. Então isso é uma coisa interessante. Meditação, para quem faz meditação, e eu recomendo que você faça, né? Caso você não faça, meditação muito, muito interessante. Né? Talvez inclusive uma meditação ou uma jornada xamânica, né? Uma viagem aí que possa fazer, possa ajudar você a se conectar com o seu inconsciente, né? A ver o que tem no seu inconsciente e poder trabalhar com essa energia. Inclusive podendo de repente resgatar do seu inconsciente profundo inspirações, criatividades. Outra coisa, né, é que o Netuno ele pode trazer, principalmente em oposição à Lua, muitas projeções. Projeções. Então é um dia também que eu diria que, e olha assim, isso pode acontecer hoje, né? Ou seja, pode vir esse insight hoje, ou você pode hoje refletir, lembrar de coisas que aconteceram nos últimos dias. O que eu quero dizer aqui, né? A Lua em oposição a Netuno tende a trabalhar com projeções. Ou seja, perceba no outro, o outro tende a ser um espelho para a gente, né? Ele realmente, quando a gente se relaciona com alguém, né, principalmente de forma mais íntima, ele acaba se tornando um espelho para a gente. E a gente pode aprender muito olhando o que a gente, como que o outro reverbera na gente. Né? Porque na verdade tudo é a gente, né? A gente que cria a nossa mente, tudo está dentro da gente. O outro ele participa, obviamente, mas no final das contas tem a ver com a gente. Então perceba de repente que conteúdos inconscientes que estão dentro de você que possam, porventura, estar sendo projetados no outro, né? E o que você pode aprender com isso? E digo mais, se for uma coisa que necessite de transformação, de transmutação, aí a gente vai para o próximo aspecto, que é um aspecto incrível, né? Vai acontecer por volta das 14h30, já no período da tarde, que é a Lua fazendo trígono com Plutão. Plutão também o senhor do inconsciente profundo, né? Lembrando que Netuno vai falar sobre os mares, né, o mundo das águas, e Plutão fala sobre o interior da Terra, né? Todos eles, os dois, vão falar de coisas muito profundas. E Plutão é o regenerador, Plutão é aquele que permite o renascimento, que é o nosso poder pessoal também. E no caso, né, enquanto o último aspecto que a gente falou, que é a Lua em oposição a Netuno, tende a ser um aspecto desafiador, nesse caso não, o trígono é um aspecto fluente. É como se Plutão, o senhor do Hades, né, o deus do submundo ali, tivesse dando uma mãozinha aí para a gente, dando uma ajuda para que a gente possa fazer transformações, acessar o nosso poder, realmente finalizar coisas que têm que ser finalizadas, né, recriar coisas que têm que ser recriadas, enfim, fazer um renascimento. Isso é uma coisa muito interessante. Olhar para o seu poder, né, ressignificar questões, tudo isso pode ser trabalhado nessa tarde, né, com o trígono com Plutão. E para ajudar mais ainda, a gente vai ter por volta das 16h30 a Lua fazendo conjunção com Marte. Agora, se é o seguinte, né, a Lua em conjunção com Marte, ou seja, nossas emoções precisam dar as mãos a Marte, né, o senhor da guerra, tem que agir junto. E Marte é considerado aí pela astrologia tradicional, astrologia antiga, como o pequeno maléfico, né? E basicamente eu diria, né, eu estudando o ser humano também de várias linhas, eu estudo pela psicologia, estudo pelo várias linhas, né? Eu vou pegando realmente entendendo o que é o ser humano, neurociência. A gente vê que o ser humano hoje ele não lida muito bem com a energia da agressividade, né? A energia da agressividade, que é uma energia de Marte, ela tem o seu papel no mundo, obviamente, né? Se não tivesse essa energia da agressividade, você não sairia da cama, né? As coisas não aconteceriam. Então ela tem o seu papel, Marte tem o seu papel no mundo. Só que no geral o ser humano, né, por questões inclusive, que eu estava vendo várias palestras, né, de neurociência esses dias, e como eles comparam, né, o ser humano com os animais e veem como é que é essa questão da evolução, o cérebro límbico e aquela coisa toda. E a gente vê o quanto o ser humano ainda é um animal, né, e não é à toa que vários e vários mestres, várias tradições falam que o ser humano ainda não é um ser humano completo de verdade. O ser humano ainda está muito, muito mais próximo do mundo animal, né, dos animais. E os animais são maravilhosos, obviamente. Só que os animais também têm aquela coisa, né? Quando você pega, por exemplo, os chimpanzés, eles têm aí uma agressividade, eles entram em guerra, né, entre eles, enfim, acontece um monte de coisa
que a gente vê que não é muito legal, não é um uso legal da agressividade. Né? Então Marte, eu falei tudo isso porque para explicar a energia de Marte, porque Marte é tido como um pequeno maléfico, justamente porque essa energia, né, de agressividade, essa energia de ação que existe para a gente, né, esse arquétipo que existe para a gente, geralmente no ser humano acaba sendo mal utilizado. Daí vem as guerras, daí vem, né, as brigas e um monte de coisa. Então, o primeiro alerta que é interessante ter nesse dia de Marte, hoje é terça-feira, dia de Marte, ou seja, a energia do Marte já está forte ali, é tomar cuidado com irritações, com brigas, né, com conflitos. Então, esse é um ponto importante. Quer onde você esteja, se você está na sua casa, se você está na rua, se você está em algum lugar, enfim, tome muito cuidado com essa energia da agressividade, de inflamar as emoções. Já dou a dica, né? Use pedras de proteção, use pedras que acalmam, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, usar uma turmalina negra, né? Usar um ônix até, de repente, se quiser se blindar mais ainda, usar um ônix, né? Usar uma água marinha, um quartzo azul, o próprio quartzo verde, que já tem áudio aqui no canal para você ouvir sobre a energia dele. Então, tem essa coisa de tomar cuidado com essa energia para você, de repente, não se inflamar, né? E brigar com alguém, entrar em conflito, e que também outra pessoa, de repente, que se inflame, não venha para cima de você. Então, primeira coisa que, obviamente, não é que vai acontecer com todo mundo, mas é uma energia que está no ar. Né? Se a gente pegar pelo lado negativo, isso pode acontecer. Agora, pelo lado positivo, que também existe, obviamente, né? A Lua em conjunção com Marte traz energia para a gente entrar em ação, principalmente porque estamos com Marte em Virgem, né, que é o trabalhador, que é aquele que quer fazer as coisas, quer realizar. Então, uma coisa muito interessante que a gente pode fazer é usar essa energia da Lua em conjunção com Marte em Virgem para já começar a aplicar aquelas coisas que a gente falou na Lua Nova. Então, se você precisa fazer, por exemplo, eu diria que todo mundo precisa fazer exercício. Algum exercício. Né? Claro que cada pessoa tem um biotipo, tem uma condição, né, do seu corpo, enfim. Algumas pessoas têm exercícios mais pesados, outros mais leves, mas eu diria que todo mundo tem que se mexer, todos os dias. Né? Tem um médico que eu leio os livros dele, que eu ouvi os programas dele, que é o Dr. Edmond Sabe Júnior, muito bom, é um médico que realmente eu gosto, cardiologista e nutrólogo e sei lá, tem um monte de especialização que ele tem. E ele falava sempre assim, né? Tipo, a gente tem que suar uma camisa por dia. Suar uma camisa por dia, ou seja, você tem que fazer um exercício. Nem que seja uma caminhada, para quem gosta da corrida, para quem gosta de algum esporte, né, futebol, basquete, vôlei, enfim, pode ser academia, pode ser, enfim, fazer algum exercício, né, para você poder suar uma camisa. Então, por exemplo, essa conjunção, e aliás, essa é uma forma muito boa para direcionar a energia de Marte. Ou seja, de repente você extravasando essa energia do elemento fogo de Marte num exercício físico, te deixa mais calma, te deixa mais relaxada. Né? E a gente sabe disso, né? A gente sabe que o exercício físico, pela bioquímica do nosso corpo, gera uma série de hormônios benéficos que trazem prazer, que trazem bem-estar, que trazem aí então relaxamento, ajuda a gente a dormir e assim por diante. Então é uma tarde muito boa, né, para você poder de repente fazer um exercício. Se você ainda não faz, começar esse exercício. Se você já faz, poxa, é uma ótima janela para você poder fazer. Né? E também para quem quiser, né, de repente, focar para fazer algum trabalho, para fazer alguma coisa que está pendente. Lembrando que, para quem, né, o feriado ele é uma coisa que tipo, é inventada, né? Ou seja, é colocado esses feriados para a gente poder ter algumas pausas no trabalho e assim por diante. Mas para algumas pessoas, por exemplo, para mim, né, que já não estou mais naquele mundo da 9 às 5, né, da 9 às 7, de bater cartão em escritório, para mim todo dia é dia de trabalho. Então hoje, por exemplo, é um dia que eu trabalharei bastante, né? Farei aí as coisas que eu preciso fazer usando essa energia da conjunção da Lua com Marte em Virgem. Então esse é um ponto muito interessante, né? Aproveitem o dia de hoje, né? E se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, mande para outras pessoas que também possam gostar dessas reflexões, possam, de repente, né, ter boas ideias. E, além disso, isso vai ajudar o canal a crescer e trazer uma egrégora maior de pessoas que, se esse áudio foi bom para você, outras pessoas também podem gostar. E quanto mais gente a gente tiver no nosso grupo, na nossa egrégora, muito melhor. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.